Acompanhe agora as cidades da macro-região que flexibilizaram os serviços não essenciais. Cidades que flexibilizaram serviços não essenciais: Araraquara, Barretos, Batatais, Brodowski, Cravinhos, Franca, Igarapava, Ituverava, Jaboticabal, Jardinópolis, Matão, Monte Alto e Sertãozinho. Agregando valor às comunidades, integrando ao vivo a macro-região, formando opinião em Ribeirão Preto, o analista político Isaac Barreto. Em São Carlos, o advogado Joner Neri. Em Araraquara, o administrador público Matheus Delbon. E em Franca, o advogado Adalto Casanova. Vamos começar por Ribeirão Preto, como é de praxe, com o Isaac Barreto. Isaac, decreto termina aqui na segunda-feira na cidade de Ribeirão Preto. Qual deve ser a postura da prefeitura no seu entendimento? Boa tarde. Boa tarde, Rafael, e a todos que nos assistem, aos convidados. Olha, o posicionamento tem que ser de primeira orientação para a população. A gente não deve perder ainda os princípios que norteiam o cuidado que a gente deve ter, utilização de máscara, higienização dos ambientes que vão ser utilizados, né? Ou seja, as lojas que nós vamos ter abertas, continuar a higienização. Agora, a população precisa entender que faz parte também do processo dessa abertura e dessa flexibilização da quarentena em tomar os cuidados devidos. E a prefeitura tem que ter uma forma mais organizada de dar as informações, afinal a gente tem pouquíssimas informações em relação ao Covid-19 aqui em Ribeirão Preto e a gente não tem uma administração eficiente na questão de gestão desse caso. Então, eu acredito que a prefeitura tem que trabalhar de forma a orientar as pessoas, né, dar os preceitos que regem a boa higiene e flexibilizar de forma gradual todas as áreas comerciais. Afinal, a gente está passando por uma crise de saúde, mas a crise econômica que pode vir em decorrência desse vírus é maior ainda. Isaac, exatamente sobre isso que eu quero falar com você. Bom, a gente sabe que é muito importante a parte da saúde. A gente, inclusive, relata, né, o trabalho desses profissionais, dos cientistas, em busca de vacina, em busca de tratamento para essa doença que já mata milhares de pessoas em todo o mundo. Mas também a gente tem que deixar aqui a importância desse setor que você deixou muito claro, que é a economia. Ou seja, aliás, não é importante, é essencial ao lado da saúde. No caso, os dois setores deveriam caminhar juntos no seu entendimento? Sem dúvida nenhuma. A gente já existem relatos de hotéis que estão fechando, a rede hoteleira, bares e restaurantes que estão sofrendo com demissões em massa. As coisas precisam caminhar juntas porque, economicamente, uma pessoa sem dinheiro para pagar as contas, ela começa a enfrentar dificuldades e, não tendo alimento, não consegue adquirir imunidade para sustentar e passar por essa condição de pandemia. A gente vê que falta um pouco de critério na realização dos exames, a gente tem falta de uma interpretação da prefeitura em relação a qual é a quantidade de pessoas que a gente já tem contaminadas na cidade, né? Então, se a economia não caminhar junto com a liberação e a flexibilização e o controle da pandemia, a gente corre risco de ter lá na frente uma consequência econômica muito maior do que o próprio vírus na cidade. Isaac, no caso a prefeitura anunciou a retomada, na verdade uma criação do comitê para a retomada dessa economia e faltou diálogo até aqui, demorou para começar, para fazer, para tomar essa atitude? Demorou muito. A gente sabe que, por exemplo, a Confederação Nacional dos Municípios já tinha em março soltado algumas boas práticas que algumas cidades já vinham fazendo, né? Por exemplo, Botucatu estava fazendo de forma gradual e um controle sanitário com as pessoas que chegavam de fora da cidade, ou seja, lá eles já estavam começando a controlar e fazer um controle de pessoas que estavam com febre ou não, para poder ter uma circulação na cidade. Aqui a gente percebe que o prefeito vive em função do governador, e o governador do estado de São Paulo não tem sensibilidade de entender que determinadas cidades dentro do nosso estado, que é enorme, tem condições completamente diferentes daquela que ele vê na capital, que ali é onde está o Palácio dos Bandeirantes. Então eu vejo que a prefeitura, ao invés de tomar a frente do planejamento da cidade, ao invés de fazer um controle mais eficiente, mais efetivo da realidade que nós temos aqui, não, buscou no estado de São Paulo vincular ao governador João Dória todas as atribuições do governo do estado em relação ao controle
controle da pandemia que deveria ser municipal. A gente não vê, por parte da prefeitura, um controle eficiente do município. Vamos então para São Carlos falar com o advogado Joner Neri. Doutor, o prefeito de São Carlos decretou, no caso, a abertura de alguns setores, mas não do comércio no geral. Como o senhor vê essa situação aí em São Carlos? Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde. Realmente, o prefeito, ele autorizou a reabertura de alguns estabelecimentos, como, por exemplo, escritório de advocacia, consultório odontológico e até mesmo escritório de contabilidade. Ou seja, são, inclusive, estabelecimentos que não são considerados comércio. Né? O comércio em si não foi autorizado, o que traz grande prejuízo à economia da cidade. Né? Poderia-se, sim, ter reaberto o comércio local com algumas restrições. O que nós vemos é que a prefeitura ela foi na reunião com o Ministério Público já de caso pensado. Né? O senhor prefeito Arthur Garcia, em momento algum, ele teve a intenção de reabrir o comércio. O que se passa aqui é o seguinte, a prefeitura, né, ela não traz para si o compromisso, o comprometimento com a população e acaba jogando essa situação para o Ministério Público e até mesmo para o governo do Estado de São Paulo, pois a prefeitura de São Carlos ela segue à risca o decreto do governo do Estado de São Paulo. Então, é mais fácil, né, para os governantes de São Carlos colocarem a culpa no Ministério Público e colocarem a culpa no governo do Estado de São Paulo e não ter aquela autonomia concedida pelo STF. Nós vemos, inclusive, né, que o prefeito, ele, em uma entrevista, ele disse ter medo de sofrer algum processo por parte do Ministério Público. Quem conhece o prefeito de São Carlos sabe que o prefeito não tem medo de sofrer qualquer processo. Então, bastava ele ter aí uma vontade, uma autonomia de seguir a decisão do STF, ou seja, o município de São Carlos tem total autonomia para decretar a abertura do comércio parcial e com as restrições aí, de saúde que são recomendadas. Né? Mas, no entanto, não o faz, o que, sem sombra de dúvidas, traz grande prejuízo para a economia local. Doutor, e claro que essa preocupação faz sentido sim, porque está aí o Dia das Mães, né? O Dia das Mães é considerado por muitos o segundo Natal para o comércio, data de grande fluxo de pessoas em busca de presentes, enfim. E algumas medidas foram apresentadas aqui, como o drive-thru para o comércio, né? Ou seja, o rapaz passava de carro, comprava, fazia a retirada, fazia o pagamento e com todas as recomendações, no caso, o álcool gel, eu estou usando o meu aqui, tem máscara também, o pessoal também trabalha com máscara, ou seja, desde que sejam tomadas todas as medidas necessárias, o pessoal está dificultando bastante no seu entendimento? Sim, sem dúvidas, né? Quando o comércio, né, os empregadores, o comércio, até mesmo os consumidores, eles solicitam a abertura parcial do comércio, eles solicitam essa abertura ou essa flexibilização atendendo todas as recomendações, né? Seja álcool gel, seja máscara, ninguém está pedindo na nossa cidade para que esse comércio seja reaberto da forma que era. Então falta sim diálogo, falta bom senso dos governantes, da Prefeitura de São Carlos e ouvir, né? Ouvir a população, ouvir os eleitores, ouvir aqueles que ali colocaram. Com certeza, se houvesse esse diálogo entre prefeito, prefeitura e população de São Carlos, pode ter certeza que a cidade estaria caminhando melhor. Né? No entanto, nós vemos a cada dia que passa o desemprego aumentando na nossa cidade e a população sem saber o que fazer. Tá certo, vamos então para Araraquara com o Matheus Delbon, administrador público. Matheus, a flexibilização em Araraquara está longe do ideal para a economia voltar a respirar nesse caso? Boa tarde. Boa tarde a todos. Realmente, para a economia voltar a funcionar, está longe do ideal. Eu acho que isso vai levar um bom tempo para normalizar. Mas nós temos que ter cautela, né? A gente vê, às vezes, alguns empresários aqui da cidade, da região, querendo abertura a qualquer custo, né? E eu acho assim, nenhum governante vai assumir esse ônus, né, de fazer uma abertura drástica, sem muito planejamento. A gente sabe da importância da economia, mas se houver uma escalada, né, é um vírus novo, é uma doença que a gente está aprendendo a evolução dela. A pandemia ainda não aconteceu no interior, então talvez foi acertada a situação de fechar o interior sem necessidade, porque permitiu com que a gente aprendesse um pouco o comportamento do vírus no Brasil. Eu acredito que nós temos que ter, sim, um planejamento mais efetivo, né, de mais medidas. Não só, nós temos que flexibilizar aos poucos, porque senão os danos econômicos vão ser grandes, mas a gente vem falando, a prefeitura aí tem um poder de reorganizar, por exemplo, o comércio, a atividade produtiva em horários diferentes. Então, a gente ter estabelecimentos comerciais abrindo às 7, outros
segmento às 8, às 9, às 10, inclusive isso fazendo com que menos pessoas se aglomerem no transporte público, então diluindo no tempo até às 10 da noite, das 6 da manhã, segmentos funcionam num dia, outros em outros dias. Então, eu acho que está faltando esse tipo de diálogo para a gente entender, criar dinâmicas novas, né? Não é só abrir e aí, eu tenho conversado com empresários, ele fala, tá, eu abro, mas e se meu vendedor se contaminar? Eu sou responsável na Justiça do Trabalho por isso, por ter aberto, por ter exposto ele ao risco? Então, todo mundo tem medo, né? E o consumidor também tem medo, né? Então, acho que é interessante pensar em como que o consumidor vai responder a toda essa situação. Então, acho que nós estamos, sim, num planejamento maior, mais efetivo, mais medidas, né, e que tipo de estabelecimento, né, vai poder ser aberto, qual o grau de ventilação ideal. Então, eu acho que o debate é muito mais complexo do que um simples abre e não abre, que a gente tem escutado nos movimentos sociais. Vamos então para Franca, falar com Adalto Casanova, que é advogado. Ô doutor, essa semana a Prefeitura anunciou a retomada gradual com os comerciantes, seguindo, claro, as regras de segurança que nós vemos falando sempre, álcool, máscara, higienização das mãos, enfim. Como está a expectativa aí? Isso vai acontecer ou não? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Isso já está acontecendo e vem ao encontro de anseios da população local, que já gradualmente já dava sinais de adequação das recomendações que existem no país. Em primeiro momento, sequer havia uma discussão mais aprofundada sobre o isolamento vertical. Desculpe. Hoje, já há um entendimento de que isso tem que constar na pauta de discussões. Em Franca, tem havido bom senso da população, mas também tem havido muita preocupação da população. Tanto se fala e tanto já se falou desse assunto, e tem um aspecto positivo de informação. A informação, nesse caso, tem contribuído sobremaneira para que as pessoas possam adequar essas recomendações gerais às suas realidades, aos seus modos de vida, aos seus tipos de negócio, porque, essencialmente, todas as atividades são importantes e cada um sabe onde aperta seu calo, aqui para usar uma expressão popular de fácil entendimento. O Estado sempre vai encontrar grandes dificuldades de impor recomendações gerais e alcançar na ponta a diversidade de vida de cada um de nós. Nesse ponto, as informações têm sido úteis para que as pessoas possam aplicar com bom senso essas recomendações de critérios, cuidados e abertura gradual desse comércio sem perder de vista a situação da disseminação do vírus. Mesmo as autoridades médicas monitorando o uso e a capacidade de atendimento das localidades, tem já ponderado para essa questão também que significa mortandade de empresas, negócios e empregos do ponto de vista econômico. Não há aqui uma dicotomia, não há uma divisão de interesses. Os interesses têm que caminhar conjuntamente. No caso de Franca, que é uma cidade essencialmente industrial ainda, altamente dependente do setor coureiro, calçadista, as fábricas paradas fazem com que todo o resto da economia pare também. Essa retomada gradual dos negócios passou a ser importante e está dentro do bom senso da própria população. A prefeitura local, ela emitiu um decreto renovando o anterior, justamente acolhendo esse anseio da população local. Ô, doutor, agora a gente também vive numa indecisão, né? Uma hora tem uma decisão aí para flexibilizar, outra hora tem uma decisão para bloquear tudo. Quer dizer, a população fica nesse meio, né? Perfeito, excelente sua questão. A verdade é a seguinte, nós vivemos aqui um embate político. O governador do estado de São Paulo, ele vem da iniciativa privada
e tem conhecimentos, ou pelo menos deveria ter conhecimentos, sobre o que significa o impacto de paralisação da economia do setor privado. Entretanto, por um posicionamento político, ele tem sido mais duro no retorno e na retomada das atividades. Como o colega bem disse, o STF autorizou certa autonomia aos municípios para se adequarem às suas realidades locais. E os prefeitos, por suas vezes, têm que ter essa coragem, atender os anseios locais, ter a coragem de estipular regras legais, formais, por meio de decreto, para reabertura gradual, sem prejuízo disso ser reestudado, reavaliado, a depender da evolução também de contágio do vírus. Exatamente sobre isso que a gente vai voltar aqui para Ribeirão Preto, falar com o Isaac Barreto. Isaac, nós já mostramos aqui o entendimento do STF, em alguns casos, sobre a autonomia dos municípios. Acabamos de falar sobre isso. No caso, a Prefeitura de Sertãozinho tem se baseado nisso, nos dados do Ministério da Saúde sobre ocupação de leitos, que é muito importante isso também. E o prefeito de Sertãozinho teve que voltar atrás agora, que nós acabamos de mostrar no jornal, aqui, uma situação da Justiça fechando novamente o comércio. Ou seja, o que está faltando? Na verdade, o que está acontecendo em relação a isso? Então, está acontecendo é que a pressão política em cima dos prefeitos para que sustentem um decreto de quarentena sem que haja critérios estabelecidos pela própria cidade por parte do governo do estado. O governador está usando de forma precária as decisões da quarentena sem que haja uma real necessidade em determinadas cidades. Se a gente pegar, por exemplo, o exemplo de Santa Catarina ou de Minas Gerais, com Romeu Zema, que lá cada cidade vai ter o seu critério de abertura, ou seja, o governador está estabelecendo que, olha, você prefeito, você determina o que é melhor para a sua cidade. Afinal, a gente tem que ter responsabilidade de cada um, né? O prefeito, ele é responsável pela cidade, ele é o que sabe o que é melhor para a população dele do que um governador que está a 350 quilômetros da gente. Então, o que eu vejo? Uma politização de uma pandemia para prejudicar a imagem de outros políticos e para que tenha o poder na mão e dizer que as verbas que vão para a sua cidade vão ficar em detrimento por conta de você estar comigo ou não na questão política. Nós estamos criando, Rafael, uma crise política dentro de uma crise econômica, dentro de uma crise de saúde. Quer dizer, é inadmissível a gente ter políticos nessas posições tomando decisões estritamente políticas sem que seja decisões de saúde pública e econômica para a cidade. Vamos então para São Carlos com o Joner Neri. Joner, vamos continuar falando de autonomia. Como que o senhor tem visto a postura da promotoria, do judiciário, em relação a essas determinações do STF, que são claras para o município e estão sendo descumpridas judicialmente? Olha, em relação ao Ministério Público, ele segue restritamente o entendimento do Estado, né? No entanto, como o nosso município, ele também vem seguindo esse entendimento do Estado, fica até mais fácil a argumentação do Ministério Público para ingressar com uma ação judicial, como, por exemplo, para proibir, de fato, a abertura parcial, até mesmo parcial do comércio de São Carlos. Então, a juíza respeita a autonomia do município de São Carlos. O decreto do prefeito de São Carlos, ele diz que os estabelecimentos não podem ser abertos. Então, a justiça em São Carlos nada mais cumpre com a determinação do STF, ou seja, né, ela vai de acordo com o que diz o decreto do município de São Carlos. Caso o município de São Carlos entenda pela reabertura do comércio e o Ministério Público for contra, o Ministério Público deve propor uma ação para declarar, aí, por exemplo, esse decreto inconstitucional ou até mesmo que vai contra a legislação sanitária, da vigilância e da OMS, etc. Mas isso o Ministério Público só pode fazer por meio de uma ação, né? Uma ação própria, o que não aconteceu até agora. O Ministério Público ele não tem autonomia de decisão, ele recomenda para o município, o município segue se ele quiser.
né? Esse é o fato. O município, por exemplo, o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano deu uma entrevista recentemente dizendo que deve prevalecer o decreto do Estado e a decisão do Ministério Público. Primeiro, que o Ministério Público não pode decidir, né? Segundo, que o decreto do Estado ele é relativo, porque o município tem aí a sua autonomia. O que nós vemos aí é um equívoco na fala do secretário, né? O que precisa ficar bem claro para a população é essa autonomia do município. O município deveria, no caso, se quer a reabertura do comércio, insistir por ela. Vamos então para Araraquara falar com o Matheus Delbon. Matheus, a gente já mostrou aqui a situação crítica em Araraquara. Teve prisão na praça, que foi assunto em rede nacional. Mandaram também proposta de endurecimento para a Câmara. Depois mudaram a postura, ou seja, a Prefeitura não sabe o que faz aí na cidade? Eu acho que eu acho que o poder público tem hora que não sabe o que faz em todas as esferas. Eu acho que isso que é importante. E a gente acreditar demais que o governo vai solucionar tudo, eu acho que é um pouco de comodismo de nós, da sociedade civil organizada. Eu acho que, por exemplo, nesse caso do Covid, a gente ficar esperando soluções só dos governos, embora eles tenham o poder de fazer decreto, é nos acomodarmos. Eu venho conversando com alguns empresários e falei, gente, vamos buscar laudos, né? Vamos conversar com infectologistas, como que funcionaria uma venda segura em cada atividade, independente do governo trazer, porque eu acho que é humanamente impossível determinar o nível de segurança de todas as atividades. Então, como é que nós vamos fazer uma concessionária vender carros com segurança? O test drive vai ter que ser com vidros abertos? Como é que eu vou vender roupa com segurança? Elas vão ter que ficar em quarentena depois que alguém experimenta, ela tem que ficar um número de horas antes do próximo cliente, né? Qual o tipo de estabelecimento? Vamos usar ar-condicionado, ventilação natural? Então, eu acho que isso ficar aguardando de governo. Os governos não sabem o que fazer, não tem manual para isso. Não há na ciência da administração pública moderna enfrentamento à pandemia desse nível. A última que nós tivemos foi em 1918. Então, realmente os governos não sabem e não vão saber, né? Não adianta nós ficarmos questionando esse daqui de Araraquara, ou de outra cidade, ou do Estado, ou da União, porque eu acho que cabe cada um agora buscar soluções para os seus problemas individuais, né? E aí sim construir uma forma segura para apresentar ao poder público e falar, eu tenho uma solução para a minha atividade funcionar e tem cientista, tem a ciência testando que isso é viável. Eu acho que o caminho é por aí. Tá certo, vamos à Franca falar com Adalto Casanova, que é advogado. Doutor, como que você entende esse negócio da Prefeitura ter autonomia constitucional previsto pela Suprema Corte do país, pelo STF, e não poder tomar uma decisão? Olha, nós estamos em ano político, a verdade é essa. E o governador tem peso nas eleições. Então, os prefeitos se sentem um pouco constrangidos pelas imposições do governador. E também com relação às ações que advêm do Ministério Público. Na Cidade Franca tem havido um cuidado de ouvir os anseios da população local e também ouvir as forças motrizes da cidade, inclusive o próprio Ministério Público. Esse decreto do governador, ele estabeleceu a data do dia 10 de maio. O de Franca traz uma flexibilização um pouco antecipada, de 2 semanas aproximadamente. Mas também não é uma flexibilização absoluta, ela é gradual. Nesse interim de 2 semanas, pode haver um embate, sim, entre o prefeito e o governador nesse aspecto. Só que, nesse aspecto, o prefeito da Cidade Franca tem o apoio da população. A população está consciente e também dos cuidados que deve tomar para essa retomada gradual. Mas já percebeu também, cada um dentro do seu ramo de atividade, que a mortandade de empresas, negócios e postos de trabalho é tão nociva ou tem se mostrado tão nociva quanto a própria disseminação do vírus. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube, em Ribeirão Preto, o analista político Isaac Barreto, em São Carlos, o advogado Joner Neri, em Araraquara, o administrador público Matheus Delbon e em Franca, o advogado Adalto Casanova. É com você, Paulo Pucci.